Olá, meu povo, voltamos agora com a nossa aula de número 65, 65, não é isso? 65, não? 65, obrigado, 65. O Merinho está aqui, a gente vai se ajustando. Olha só, aula de número 65. Vamos iniciar um novo assunto, um assunto extremamente importante para os nossos estudos de conceitos iniciais de lógica, a parte de equivalência de proposições. Pode botar na tela. O Merinho, me deixa pequenininho aí, meu amigo, por favor. Olha só, qual é a ideia que nós precisamos trabalhar agora com equivalência de proposições? Normalmente, o que é que vai acontecer na questão? Eu estou pequenininho, não estou? Estou pequenininho? O que é que vai acontecer na nossa questão? A questão vai te dar uma proposição composta, normalmente composta, e aí vai dizer, bom, se essa é uma proposição composta, me encontre uma outra proposição que diz a mesma coisa que isso, que seja logicamente equivalente ao que eu estou te falando agora, tá certo? Ele vai te dar uma proposição composta e vai te pedir uma proposição logicamente equivalente. E olha o que é que diz o conceito, pode me tirar da tela, pode me tirar. Proposições são equivalentes quando os valores de suas tabelas verdade forem iguais. Pronto. Esse é o conceito que a gente vai precisar saber. Toda vida, duas proposições serão equivalentes quando suas tabelas verdade forem iguais, tá? Pode ficar pequenininho de novo, tá certo? Nós vamos ver agora algumas equivalências básicas, né? Nos livros vocês vão encontrar também falando de propriedades, vai dar na mesma, a ideia é que você tenha esse conceito em mente, tá certo? De equivalência de proposições, tá? Você deve ter uma tabelazinha aí na apostilazinha de vocês, tá? Falando lá aí dessas equivalências básicas, né? A primeira é bem simples, que é a dupla negação. Vamos lá? Acho que até tem uma tela. Isso, pronto, aqui, olha só. A primeira é o que a gente chama de dupla negação. O que é que diz a dupla negação? Bom, é uma dupla negação. Eu tenho a negação da negação de uma proposição P, ela vai ser P, tá? Dupla negação, tá? Então, se eu imaginar que P é verdadeiro, a sua negação vai ser falso, tá? Digamos que P é verdadeiro, a sua negação vai ser falso. Com a segunda negação, a negação de falso vai ser verdadeiro, que vai ser o próprio P, tá? Bem tranquilo. Então, sempre lembre-se disso, tá? Sempre se lembre que quando você tiver, por exemplo, não é verdade que Paulo não é isso, é porque Paulo é isso, tá? Não é verdade que Paulo não é americano, é porque Paulo é americano, tá certo? É a dupla negação. Então, toda vida que você tiver, digamos, que o P é igual a V, é verdadeiro, então negação de P será falso e o negação do negação de P voltará a ser verdadeiro. Ok? Pronto, tranquilo. Isso aí pra gente. Bom, a segunda propriedade é o que eles chamam de idempotente. Serve em duas situações, no I e no OU. Aqui, se vocês quiserem provar, desculpa, é só fazer a tabela verdade, tá? A conjunção da proposição P com ela mesma é o próprio P, tanto a conjunção quanto a, desculpa, a disjunção, tá certo? É o que ele chama de propriedade idempotente. Até hoje ninguém nunca perguntou isso em prova, que propriedade é isso, mas não custa nada, né? A gente está dando uma passadinha da gente falar nesse assunto, tá? Propriedade comutativa. Vamos dar uma olhada? Pode deixar tudo na tela, tá, Marinho? Propriedade comutativa diz o seguinte, também vai me servir tanto para o I quanto para o OU. Eu gosto sempre, pode me deixar pequenininho agora, eu gosto sempre de resumir isso, e aqui eu vou botar também, normalmente também não se fala, mas se somente se também vai nos dar a mesma ideia,
certo? E eu sempre gosto de brincar em que a ordem não importa. Ou seja, para o I, para o OU e para o se somente se, tanto faz eu dizer P e Q como Q e P. Tanto faz eu dizer P ou Q como Q ou P. Tanto faz eu dizer P se somente se Q, quanto Q se somente se P. Tanto faz eu dizer o gato late ou o cão mia. Isso aqui é logicamente equivalente a o cão mia ou o gato late. Sempre lembrando que esse conectivo ou aqui pode ser trocado pelo i e pelo se somente se. Tá certo, meu povo? Muito cuidado, muito cuidado. Essa regra, nós falamos do ou, nós falamos do i e nós falamos do se somente se. A propriedade comutativa não funciona para o se então. P minúsculo, né? A propriedade comutativa não serve para o se então. Ou seja, eu não posso dizer que se P, então Q, é logicamente equivalente a se Q, então P. Eu não posso dizer isso. Daqui a pouco a gente vai ver uma regrazinha para ela, tá? Mas guardem essa informação. Eu vou até fazer assim, ó. Dar um risquinho para que vocês entendam que para o se, então, essa regra não vale. Tem mais, qual é o próximo aí que a gente está vendo? É a distributiva. Distributiva. Está um pouquinho mais para baixo aqui. Distributiva. Bom, a distributiva também tem a ver com o i e com o ou. Ele diz o seguinte, ó. P, I, Q ou R. Isso aqui vai ser logicamente equivalente a P, I, Q. Ou P, I, R. Lembra vocês devem ter estudado isso lá pela 7ª série, quando vocês estudaram produtos notáveis, eu me lembro, 7ª série, foi o professor Edmar, lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, lá em 1900 e perdi as botas, que faz tanto tempo que eu nem me lembro, tá? Aquela história do parênteses, aí você faz o chuveirinho, né? Pronto, é a mesma história do chuveirinho, ó. P, I, Q, U, R, é como se você fizesse aqui o chuveirinho, ó. P, I, Q ou P, I, R. Pronto. Essa mesma situação vai valer também se a gente trocar o P ou Q e R. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar P ou Q e P e R. Novamente, é uma situação que, particularmente, nunca vi uma questão com essa situação, mas de qualquer maneira são propriedades que a gente pode ver e que vale a pena vocês conhecerem. E a última, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, é a 5ª, eu vou até abrir uma telazinha em branco, né? É a parte da definição da condicional, né? Falar um pouquinho, aliás, desculpem, da bicondicional. Aqui cabe realmente uma preparação aqui para vocês. Bicondicional. Lembra que eu falei para vocês, né? Meu povo, olha só. Duas condicionais. Ou seja, falar em bicondicional é porque eu tenho duas condicionais. Logo, se eu tenho
P, se somente se que, isso quer dizer, né? P, se somente se que, quer dizer que eu posso transformar isso em duas condicionais. Que é o P, se então que, e o que, se então P. Essa é a regra, essa é a definição da bicondicional. Tá? E até mesmo como forma, né, de deixar muito bem claro a situação de equivalência, elas são equivalentes, certo? Dizer que P se somente se que é a mesma coisa, é logicamente equivalente a P se então que e que se então P. Só por desencargo de consciência, sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma tabelazinha verdade, não foi isso que a gente acabou de colocar? Que a equivalência nos leva a duas proposições que são equivalentes quando suas tabelas verdade são iguais? Não foi isso? Nós falamos isso. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Eu tenho P, eu tenho Q. E eu tenho aqui os seus valores lógicos. VV, FF. VF, VF. A primeira parte da minha proposição é o P, se então Q. Tá? Nós já sabemos que no se então só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É aqui. Pronto. Agora, muito cuidado, nós vamos inverter, ó. O antecedente agora é Q e o consequente agora é P. A regra continua a mesma. Só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que como elas inverteram, quem é a primeira parte? A primeira parte agora é Q. Então, Q tem que ser verdadeiro e P falso. Agora é aqui. Ah, PH, então foi por isso que você ali atrás falou na comutativa, é exatamente, ó. Veja como são diferentes. A P, se então Q, ó, eu até coloquei, tá aqui, ó. Aqui ela, ó. Eu não disse que era diferente, tá aqui, tá provado. Tabelas verdade diferentes, eu não posso dizer que essas proposições são equivalentes, tá? E tá provado pra gente aí nessa situação. Tranquilo? Então fica claro aí, guardem essa informação também. E agora, para que a gente chegue no se somente se, eu vou juntar as duas proposições com o conectivo i. Eu vou pegar essa e essa daqui para que a gente chegue nessa daqui. Com o conectivo i, né? Com o conectivo e. Certo? Lembrando, conectivo e só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. É aqui e aqui. Nas outras duas, não. Meu povo, isso aqui é ou não é a tabela verdade da bicondicional? Pode olhar aí nos alfarrábios de vocês. É PH, pronto. É exatamente a tabela verdade do se, somente se, da bicondicional. Ora, se é a mesma tabela verdade, se elas têm tabelas verdades iguais, é porque essas duas proposições são equivalentes. Tranquilo, meu povo? Olha só, vamos dar uma olhada em algumas questões, certo? Onde a gente vai precisar utilizar esses conceitos da tabela verdade, tá? Porém, eu já deixo aqui, e aí no texto de vocês também tem algo falando sobre isso. Nós sempre, e eu vou deixar aqui, voltado aqui, pronto. Nós sempre vamos trabalhar com a tabela verdade como plano B. Sempre iremos trabalhar com a tabela verdade como nosso plano B. Como plano B, PH? Não entendi. A gente sempre vai deixar a tabela verdade para a segunda opção, certo? Se a gente não tiver outra saída, a gente corre pelo plano B. A gente corre para a tabela verdade. Enquanto a gente tiver saída, a gente tenta a resolução. Mas eu não entendi, PH. Como é? Você mostrou o plano A? Ah, o plano A eu vou mostrar daqui a pouco. Nós vamos mostrar regras para vocês, tanto da parte de equivalência de proposição, quanto da parte de negação de proposições, em que com essas regras facilita a tua vida na hora da resolução da questão.
Se por acaso você não lembrar, se por acaso você tiver medo, será que essa regra é essa mesmo? Será que eu estou certo? Ou, se não existir uma regra específica para esse caso, a gente ataca pelo plano B, a gente ataca pela tabela verdade, tá? Como é o caso dessa primeira situação, tá certo? Vocês vão ver um pouquinho lá na frente que nenhuma regra vai se adequar a essa proposição composta que a ESAF nos coloca aí, tá certo? Solução para ela, tabela verdade. Na nossa próxima aula, beijo no papai e na mamãe.